seja vitórias ou derrotas, tudo isso faz parte de um gigante quebra-cabeça que vai se montando pouco a pouco, e nós chamamos esse quebra-cabeça, essa parte desse quebra-cabeça, chamamos de memória. A outra parte nós chamamos de projeção, que é aquilo que você deseja alcançar, é aquilo que você se prepara, se projeta, sonha, planeja, se esforça, corre, se gasta, tenta. E essa outra metade do quebra-cabeça, nós chamamos ela de projeção. Então você entendeu que a sua vida está dividida em dois pedaços. Um se chama, meu Deus do céu, me ajuda, crente, no nome de Jesus. Nós entendemos que a nossa caminhada, a nossa vida está dividida por dois pedaços. E um desses pedaços nós chamamos de memória. E a outra parte, a outra metade, nós chamamos de projeção. Quando essas duas partes, esses dois pedaços, eles estão desarmonizados, eles estão deslocados. Vocês queriam que eu dissesse a palavra sem saber, né? Quando eles não estão corretamente, isto pode prejudicar as suas decisões. Muitas decisões, isso é chuva, viu, gente? Amém? Muitas decisões são mal tomadas por causa das suas memórias. Sabia disso? Algumas outras decisões você não consegue avançar porque você está com dificuldade em projetá-las. Você conhece gente que não tem perspectiva nenhuma de futuro? Essa pessoa, você conhece alguém que desacreditou de um futuro melhor, de um futuro feliz? Eu conheço gente assim. Mas nós queremos falar nesse momento sobre fases da vida, sobre estações da vida. E para reforçar isso que eu estou dizendo, eu gostaria que alguém lesse para mim Eclesiastes capítulo 3, somente o versículo 1. Se você encontrar, você só levanta a sua mão. Pode ficar até aqui, Patrícia, ó, no meio do corredor aqui, ó. Eclesiastes capítulo 3, o versículo 1. Agora tem que ser gente ligeiro para me ajudar aqui, senão a mensagem vai durar 3 horas. Levanta a mão. Vai lá. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. A Bíblia vai dizer que para todas as fases, para todas as estações, há um tempo. Amém? Pode ser que você esteja na estação errada. Pode ser. Pode ser que você esteja no tempo errado. E isso pode comprometer terrivelmente o seu futuro. Para todas as coisas, há um tempo e há uma estação. Mas como eu posso então discernir as minhas estações? Qual é a maneira, pastor, mais fácil de me assegurar de que estou indo na direção correta e que aquela próxima estação é a próxima estação que eu preciso viver? Bom, eu trouxe aqui algum exemplo que me ajuda muito a compreender.
um pouco sobre essa questão de estações. E eu gostaria que alguém lesse para mim, alguém abrisse para mim 1 Samuel. Se você encontrou 1 Samuel, eu gostaria que você fosse para o capítulo 17, 1 Samuel, capítulo de número 17. E você fosse para o versículo de número 32. Lê-se o 32, o 33, o 34, o 35 e o 37. Primeiro lê do 32 ao 35, vai lá. Só um momento, deixa eu achar aqui também, para eu acompanhar. 17, 32 a 35, vai lá. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. 37. Disse mais Davi: ó Senhor, me livrou da minha mão do leão e da mão do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Preste atenção. Primeira coisa para que você identifique de que a próxima estação é a estação segura. Certifique-se de que o Espírito Santo de Deus está na próxima estação te aguardando. Preste atenção, quando Davi, ele ainda era um garoto, e o Senhor o escolheu para ser rei de Israel, diz a palavra do Senhor, que Samuel, que era o profeta, ele foi até a casa de seu pai, e com um óleo ele ungiu. Quem sabe o que significa unção, que significa óleo? Óleo representa a presença do Espírito Santo. Significa que a partir daquele momento a vida de Davi estava sob o controle do Espírito Santo. E quando ele se encontra com Saul, preste atenção, olha o que a palavra vai dizer, que Saul olha para Davi e diz para ele assim: você não tem condição de vencer esse gigante, porque você é um menino. E Davi vai dizer o seguinte: olha, quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, eu protegi as ovelhas de um urso e de um leão. Agora o versículo 37 vai dizer assim, olha: mas disse Davi, quem o livrou das mãos do leão e do urso? Quem? Não foi a inteligência de Davi, não foi a força de Davi, não foi a capacidade intelectual de Davi, foi Certifique-se de que o Senhor está na próxima estação. Se você não tiver certeza de que Deus está na próxima estação, então não mude de estação. Eu não tenho certeza de que esse emprego Deus está confirmando para mim. Tome cuidado, porque Deus não pode não estar lá. Eu não tenho certeza de que essa relação que eu estou entrando agora é a melhor para mim. Se Deus não confirmou, não dê o passo, não dê nenhum passo se Deus não confirmou. Se Ele não está na próxima estação. Davi olha para Saul e diz assim: o Senhor que me livrou da mão do urso e do leão, o Senhor me livrará da mão do filisteu. Primeira coisa para que você identifique as estações, procure se assegurar se Deus te espera nessa próxima estação. Se você tiver dúvidas, se você está confuso, cuidado. Mas as estações, irmãos, elas
elas nos aguardam. Existe uma próxima estação, mas eu disse anteriormente que às vezes nós não mudamos de estação por causa de o que nos mantém na estação errada. Muitas vezes é algum problema, é algo ainda talvez não tratado lá na minha, quem lembra? Que impede e atrapalha o que eu vou. Quem está comigo, pelo amor de Deus, olha aqui para mim. Eu disse que muitas vezes nós permanecemos na mesma estação sem mudar, porque algo não está bem resolvido na nossa, e a memória representa o nosso, e isso atrapalha para que nós não consigamos projetar o nosso futuro. Quem está entendendo, gente? Eu vou saber que vocês estão me entendendo se vocês irem confirmando comigo. Aleluia. A Bíblia vai dizer que esse homem chamado Saul reinou sobre Israel. Mas agora eu vou identificar alguns problemas que nos impedem de mudar de estação. Preste atenção, no nome de Jesus. Abra os teus ouvidos espirituais para que você compreenda o que eu estou dizendo. Muitas vezes, irmãos, o Espírito está falando conosco, mas a nossa mente está assim meio que não tá assim. Você já dirigiu com uma chuva muito forte já? Eu já dirigi com uma chuva que eu não conseguia ver daqui nesse pano. Às vezes nossos ouvidos estão dessa maneira. Esse homem chamado Saul, ele reinou sobre Israel durante alguns anos. E o seu primeiro reinado foi uma bênção. Foi muito bom. Porém, depois disso, começaram algumas coisas a desandarem. E eu vou chegar no ponto que eu quero que você entenda o porquê que às vezes você empanca numa estação e não consegue passar para a próxima. Numa dessas batalhas que Israel travava contra as demais nações que não serviam a Deus, e uma delas especialmente, quase sempre, era os filisteus. A Bíblia vai dizer que antes do combate, o sacerdote, ele oferecia um holocausto ao Senhor, uma oferta ao Senhor. E após oferecer esse holocausto, em seguida, o rei marchava em direção à batalha, à guerra. Então, surge a possibilidade de uma guerra. O rei de Israel, seja ele qual for, parte para a guerra de imediato. Sim ou não? Deixa eu ver se vocês estão atentos. Sim ou não? Não. O que tem que acontecer primeiro? Primeiro o sacerdote vai oferecer um holocausto ao Senhor. Depois a gente parte para a guerra. Acontece que certa feita Samuel disse para Saul: espere 7 dias enquanto eu chego para que eu ofereça o holocausto. E Saul está aqui armado, pronto. E os filisteus começam a ganhar território, e começam então a avançar, e começam a ganhar território, e ele aqui esperando, e Samuel não chega. Cadê o profeta que não chega para fazer o holocausto que tem que fazer, e não chega, e vence o prazo dos 7 dias. O que é que o Saul faz? Saul faz o holocausto. Mas a função do rei não era fazer o holocausto. A função do rei era reinar e travar batalhas. O holocausto era coisa de sacerdote. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Já você vai entender o que isso tem a ver com estação, pastor. Muita hora nessa calma. Então, função de rei era reinar e ganhar batalhas, ganhar território. Função do sacerdote era oferecer os holocaustos. Quantos dias Samuel disse para ele aguardar?
7. Saul nada. Cadê o Samuel? Não chega. Chegou. Não chegou. Não chegou. O homem não chega. Manda, olha, vai lá de novo no portão lá da entrada da cidade. Chegou? Não chegou. E o povo inimigo começa então a ganhar território. Preste atenção. Eu quero que alguém leia comigo 1 Samuel, capítulo de número 16. Deixei marcado, só um momento, eu vou dizer jazinho o versículo. Samuel não chega no prazo combinado. O que Saul faz? Saul quebra um princípio. E Deus não tolera quebra de princípios. Deus não trabalha, não age com quem quebra princípios. E Saul quebra um princípio, uma ordem de Deus, e oferece o sacrifício, quando quem deveria fazer isso? Quem deveria fazer isso? O sacerdote, que no caso era Samuel. Vence o prazo, ele não chega. Saul então faz o sacrifício. Quando Samuel chega, ele repreende Saul. Eu acho interessante é que eu digo isso, não é uma questão específica de Saul, nós somos assim. Quando as coisas dão certo, a gente quer ficar na foto, né? Mas se as coisas derem errado, a gente põe a culpa em quem falhou. Mas agora eu quero ler com você, capítulo 16. Deus diz então algo a Samuel. Versículo 1. O que vai dizer? Levanta a mão aí, quem vai ler? Olha lá. 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás de Saul? Terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé, o Belmita, porque dentre os seus filhos me tenho promovido de um rei. Entendeu? Preste atenção, olha para cá. Olha o que Deus vai dizer para Samuel. Até quando, Samuel, terás dó, pena de Saul, tendo eu o rejeitado? Até quando, Samuel? Eu fico pensando, Samuel, Senhor, tem um pouco mais de paciência, Senhor. O Senhor está um pouco de paciência com Saul. E Deus então repreende Samuel, dizendo assim: Samuel, até quando você vai ter pena de Saul, se eu já o rejeitei? O que é que eu aprendo com isso? Preste atenção. Deus está, em outras palavras, dizendo para Samuel: Samuel, por que é que você se recusa a permanecer na mesma estação, se eu já mudei de estação? Samuel, eu já tenho um novo tempo para Israel, eu já tenho um novo tempo para essa nação, eu já mudei, eu já mudei a página, é outro tempo, é outro período. Talvez Deus está dizendo a mesma coisa para você nessa noite. A gente na igreja, a gente prega muito sobre recomeço. E recomeço é voltar para o ponto de partida e fazer de novo. Mas talvez o que Deus quer falar para a sua vida nessa noite não é sobre recomeço, é sobre começo. E começo não é voltar na estaca zero e começar de novo. Começo é deixar o que ficou para lá e começar um novo episódio, uma nova estação. Samuel, deixa eu te falar aqui uma coisa. Eu fui que rejeitei Saul. Eu é que estou mudando a direção da nação. Por que você está do mesmo jeito ainda, Samuel? Por que você continua aí se pisando? Que isso, Samuel? A estação é outra. Quem está entendendo, pelo amor de Deus?
Quem está entendendo, pelo amor de Deus, dá uma glória a Deus se você está entendendo. Eu quero dizer para você que eu creio que Deus tem uma nova estação, mas se você ficar agarrado com a estação antiga, você não muda de estação. Tem muita gente revirando o mesmo baú, a mesma coisa o tempo inteiro, e Deus está dizendo: por que você continua resistindo à nova estação? Agora, esse texto diz outra coisa. Você lembra que eu falei no primeiro ponto? Certifique-se de quê? Quem lembra? Certifique-se de... Eu falei, para você mudar de estação, certifique-se de quê? Certifique-se de que Deus está na outra estação, te aguardando. Agora, presta atenção comigo, no mesmo versículo, olha, versículo 1, olha, diz assim, Deus falando com Samuel, presta atenção. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre e vem, e eu... Peraí, deixa eu ver se eu li certo. Enche um chifre e vai. É isso que está na Bíblia de vocês? Enche um chifre, cadê? Enche um chifre de azeite e vai, enviar-te-ei a Jessé, é isso? É isso? Na minha não tem vai. Como é que está aí? Enche um chifre de azeite e... Oxe, se ele fala vem, é porque ele já está... Já está lá. Lembra quando eu digo certifique-se de que Deus está na outra estação te aguardando? Quando Deus olha para Samuel, ele diz assim: olha, ei, enche, eu já rejeitei. Saul não faz parte dessa estação. Nós estamos mudando da estação. E se você se enrijecer, você vai ficar preso à estação e não vai mudar comigo. Deus muda de estação, viu? E ele diz o seguinte: pega um chifre de azeite e vem. Quando eu digo vem, eu estou dizendo que alguém já está num lugar, fazendo assim, ó. Deus já está na outra estação, aguardando você. Enche um chifre de azeite e vem. Mas o que mais podem nos segurar nas estações antigas? O que mais te segura? O que mais te mantém nessa estação que você vive? O que mais está te impedindo que você não experimente da próxima estação que Deus já preparou e Ele já está lá na outra, dizendo: vem! Eu posso te dizer algumas coisas que te atrapalham aí para a próxima estação. A primeira é experiências ruins. Cuidado com isso. Experiências ruins é uma trava para que você não avance de uma estação para outra. Ah, pastor, você não sabe o que ele fez comigo. Ah, não, mas se eu lhe contar, pastor, o que ela fez comigo. Experiências ruins impedem que você avance para próximas estações. Lembra que eu falei que existe uma linha que divide, de um lado está a nossa memória, e a nossa memória é um amontoado de experiências, boas e ruins, mas muitas vezes Deus te convida para um novo tempo, Deus te convida para uma nova fase, mas as experiências ruins que você viveu te impedem de dar o outro passo. Então cuidado, se você está querendo viver um novo tempo, uma nova fase, uma nova estação na sua vida, cuidado com as experiências ruins, porque elas tendem a te parar. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus aí. Sabe o que mais pode te parar de viver a nova estação? A primeira é experiências ruins. A segunda tem até um sabor de mel.
Eu nem ia dizer isso. Mas a segunda, ela é meio que ela tem um quê de anestesia no meio. Porque a segunda é o saudosismo. O saudosismo faz você não avançar para a próxima estação, sabia? Você conhece alguém que vive falando assim: quando a pessoa faz esse suspirado, eu vi, esse aí está preso na estação faz tempo, esse aí para sair da estação que ele está aí para outra, só pela misericórdia de Deus. Quando a pessoa diz assim: pastor, aí ele olha por nada, aí o olho dele brilha assim, aí ele balança a cabeça assim, ó. Saudosismo, tempos bons, eles são para serem desfrutados no tempo. O tempo de aproveitar o que Deus está fazendo aqui é agora. O tempo de viver aquilo que Deus está fazendo é o hoje, é o agora, é o nesse momento. Porque depois não dá para você ficar nutrindo a sua experiência com Deus em cima de coisas que passaram. Pastor, mas aquelas viagens em 1900, pelo amor de Deus, irmão, Deus tem algo novo. A Bíblia vai dizer: olha, não se põe vinho novo em odre velho, porque se colocar, o vinho novo vai rasgar o odre velho. Ele vai dizer: não se coloca remendo novo em pano velho. Por quê? Porque o remendo novo rasga o pano velho. Por que que muitas vezes, irmãos, muita gente não vive um novo tempo, seja em qualquer área, irmão, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida profissional, seja na sua vida estudantil, em qualquer área, viva o que Deus tem para hoje, sonhando com o que Ele já está projetando para o futuro, respeitando o que Ele fez no passado, mas o que Ele fez no passado serve como lição e como história, mas nós estamos caminhando para frente, nós estamos na direção do alvo, é para frente que a gente anda. Primeiro é o quê? Experiências. Estou acabando, gente, estou acabando. Guarda isso, talvez era o que você precisava ouvir Deus falando. Talvez Deus esteja falando exatamente para você. Você saiu da sua casa só para ouvir isso. Você só vai viver um novo tempo na sua vida. Só vai chegar a nova estação. Só vai viver a nova fase no dia que, primeiro, você deixar as experiências que te machucaram, parar de te travar. Segundo, parar de se apegar naquilo que foi bom demais. Terceira coisa que atrapalha com que nós possamos viver um novo tempo com Deus. Isso talvez seja o cadeado maior, a corrente mais grossa. Sabe o que mais? Eu vou encerrar aqui com isso. Se você não entendeu talvez o que Deus queria te falar, Ele vai dar um outro jeito de explicar a mesma coisa. Nós não vivemos tempos novos na nossa caminhada, na nossa vida, por causa de experiências ruins. Irmãos, tem casamento que acaba só porque as pessoas ficam mastigando coisas que aconteceram em 1900 e tarará. Saudosismo exacerbado. E a última coisa que impede que você ultrapasse para a nova fase, para que você não viva a próxima estação. Preste atenção. Sentimento de culpa. Irmão, sentimento de culpa é terrível na vida de alguém e impede que essa pessoa viva a sua próxima estação. Eu te falei que Deus fica lá do outro lado da estação falando: vem para cá, vem viver a próxima estação. Você já está pronto, você já viveu a sua experiência, agora é um novo momento. Mas o sentimento de culpa trava muita gente.
Agora eu quero dar uma corridinha rapidinho com você. Esse aqui eu vou ler, que é o último. Ainda em 1 Samuel, no capítulo 13. Olha o que vai dizer aqui. 1 Samuel, no capítulo 13, o versículo de número 1. Só encontrar aqui, peraí. Achei. Falei que o último cadeado que prende você a não viver a próxima estação é o quê? Sentimento de culpa. E sentimento de culpa, irmãos, geralmente acontece quando algo não saiu como esperado, e alguém prontamente faz com que você atribua toda a falha à sua pessoa. Preste atenção. Capítulo 13. Eu disse que Samuel estava vindo para fazer o sacrifício. Saul se apressou, fez o sacrifício. Quando Samuel chega, ele repreende Saul. Olha o que Saul fala para o Samuel. Era muito mais fácil Saul falar assim. Talvez Deus teria até diminuído a sentença. Verdade. Não devia ter feito. Mas não. A primeira palavra de Saul para Samuel, olha o versículo 11, quando ele se encontra. Então disse Samuel: por que fizeste isso? Então disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias combinado. Em outras palavras, deu errado porque a culpa é sua, Samuel. Muitas pessoas, irmãos, não vivem um novo ciclo na sua vida, porque carregam culpa dentro de si. A minha empresa não deu certo porque eu sou um incompetente mesmo. Meu casamento não deu certo porque realmente eu não presto, não. Não, eu não consegui me firmar no evangelho porque eu. E deixa eu te falar, Satanás é especialista em fazer com que nós nos sintamos culpados. E Deus te chamou nessa noite para te convidar para uma nova estação. E Ele quer fazer você abandonar todo sentimento de culpa que você carrega, para que você viva a próxima estação livre de experiências ruins que tentaram te parar, mas só te fortaleceram. Livre de sentimento de culpa e não amarrado por causa de saudosismo. Eu quero convidar você a ficar em pé e eu quero orar por sua vida. Hoje Deus está te chamando para uma nova fase. É um novo tempo. É uma nova estação. Eu não sei qual é a estação que Deus está te convidando, mas assim como Ele disse para Samuel em relação a Davi, Deus diz isso exatamente para você nessa noite. Pega o azeite, coloca dentro do chifre e vem até a casa de Jessé. Deus está te chamando do outro lado da estação. Pastor, mas eu já fui muito machucado. Pastor, mas eu já fui muito ferido. Eu acredito, irmãos, que existem feridas que nós carregamos que demoram a sarar. Mas eu quero liberar uma palavra sobre você. Elas não irão te impedir de viver a sua nova estação. As suas feridas, os seus traumas, as suas dores,
os seus sofrimentos, em nome de Jesus, não serão suficientes para impedir que você viva um novo tempo em Deus, uma nova estação em Deus, uma nova época. Deus tem um novo tempo para você, Deus tem um novo tempo para sua família, Deus tem um novo tempo para sua empresa, Deus tem um novo tempo para os seus filhos, Deus tem um novo tempo para os seus estudos, Deus tem um novo tempo para você. E as suas feridas, os seus traumas e a sua culpa, em nome de Jesus, não serão capazes de te impedir de colocar os seus pés na sua nova estação. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Talvez existam algumas pessoas aqui que ainda não fizeram uma aliança com Deus, e essa palavra é para você também. Essa palavra é para você também. Mas eu quero te falar algo muito importante. Se você não tem uma aliança com Deus ainda, a sua próxima estação é fazendo uma aliança com Ele. A sua próxima estação não é resolvendo a sua vida pessoal. A sua próxima estação não é resolvendo a sua vida familiar. A sua próxima estação, onde Deus te aguarda do outro lado, dizendo: vem. A próxima estação que Deus te aguarda é assumindo uma aliança com Deus. E se esse é o desejo do seu coração, se tiver alguém aqui que deseja fazer isso, eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos, dizendo assim: eu quero viver uma nova estação com Deus. Eu quero viver um novo tempo com Deus. Eu não vou deixar os meus traumas, os meus sofrimentos, a minha culpa, as minhas dores me impedir de viver um novo tempo com Deus. Se você deseja, se esse é o desejo do seu coração, se Deus falou contigo enquanto esse pobre mortal falava, dizendo para você: eu estou te aguardando na próxima estação, eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos, se esse é o desejo do seu coração. Glória a Deus. Se você deseja fazer uma aliança com Deus, se é um novo tempo, é uma nova estação, eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos, onde você estiver. Glória a Deus. Existe um novo tempo para todos nós, mas nem todos acessam esse novo tempo. Existem pessoas, irmãos, que vão encerrar suas vidas caminhando em círculo. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Existem pessoas que vão encerrar suas vidas nessa terra caminhando como quem anda em círculo, tentando resolver a sua vida com as suas próprias mãos, do seu próprio jeito, da sua própria forma. Lembra o que Davi falou para Saul? O Senhor, foi o Senhor que me livrou da mão do urso e do leão, e é o Senhor que irá me livrar das mãos deste filisteu. Sem uma aliança com Deus, meu filho, sem uma aliança com Deus, minha filha, você vai andar em círculo, sem chegar a lugar algum. Nós vamos orar pela vida dessa serva do Senhor, e eu vou fazer só mais uma vez esse convite. Prometo que não falo, prometo que não vou lhe importunar mais com esse negócio de Jesus, com esse assunto de salvação. Por hoje, chega. Mas eu quero lhe falar só mais uma vez. Existe alguém aqui que está desviado dos caminhos do Senhor, ou nunca fez essa aliança com Deus, mas quer sair desse lugar com a sua próxima estação resolvida, a sua próxima estação guardada na sombra do Onipotente, debaixo das asas dele. Se esse é o desejo do seu coração, eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos. Em seguida nós vamos orar. Glória a Deus. Abraça esse varão que está do lado dele aí, Gabriel. Eu nem sou de insistir não, mas eu sei que quando o Senhor
ele fala ao coração. Irmãos, antes de aceitar Jesus, eu resisti muito a Deus, porque eu achava que eu sabia de tudo. Pensa num cara que achava que sabia de tudo, era eu. E eu perdi muito tempo até eu fazer essa decisão. Eu costumo dizer aqui também que eu não insisto muito, porque eu até brinco, eu digo, Jesus, ele é valioso demais. Ele não é sacola de tomate no final de feira, que você oferece por qualquer centavo. Jesus tem valor. Ele tem um valor que dinheiro no mundo nessa terra pode comprar. Ele tem valor que absolutamente nada que você possa fazer, consiga se igualar com o valor que ele tem. E nós vamos orar por essas duas pessoas. E eu vou perguntar só mais essa vez: há alguém que não quer sair dessa noite, dessa casa, não quer sair daqui sem ter resolvido a sua vida com Deus, sem mudar de estação? Se há mais alguém, você pode levantar uma de suas mãos, onde você estiver, e nós vamos orar por você. Lembre-se que Deus está do outro lado dizendo: ei, a próxima estação eu já confirmei, eu já bati o martelo, eu já assinei, eu já carimbei, eu só estou te aguardando dar o seu passo. Se há alguém, levante sua mão bem alto, dizendo assim: eu quero mudar de estação, eu quero resolver minha vida com Deus, eu quero renovar a minha aliança com Ele, eu quero encerrar minha vida nessa terra, mas não quero encerrar caminhando em círculo. Nós vamos orar pela vida do Pedro. Tu és Pedro. E da irmã Gildete. Feche seus olhos. Vamos orar pela vida dessas duas pessoas. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor não é apenas o Deus do recomeço. Não. Quantas vezes eu só subi aqui para falar que Deus é Deus de recomeço, mas hoje Deus falou no meu coração para falar a esse povo que Ele não é apenas Deus do recomeço, mas Ele é também Deus dos começos, onde o Senhor põe ponto final em algumas páginas da nossa vida, para escrever novas páginas, novas estações, novo tempo, um novo momento, uma nova história, um novo legado, uma outra estação. E nós nos alegramos, Pai, com a vida dos teus filhos, porque nós cremos pela fé que hoje o Senhor encerra um ciclo, hoje o Senhor encerra uma estação, hoje o Senhor encerra uma etapa, e o Senhor começa uma nova estação na vida deles. Nós os abençoamos e nós nos colocamos como igreja a favor deles, para orar, para acompanhar, para aconselhar e dizer: nós somos parceiros nessa caminhada. Que o teu Santo Espírito perdoe os seus pecados, renove suas forças e comece uma nova estação para a tua glória. Nós oramos, amém. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia!